Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal Cinematógrafo JCMO. Este é o primeiro episódio do quadro Cinematografia de Cena. Neste quadro eu vou falar sobre as técnicas de direção de fotografia que eu usei, storyboarding, esquemas de iluminação, as fontes que eu usei, todo o processo e mostrar backstage de como isso foi feito. Espero que vocês gostem do material. Caso vocês sejam novos, se inscrevam no canal, deixem o vosso like. Neste episódio em concreto vamos falar sobre uma cena que eu fiz para o canal no Cho Cinemaia, em português traduzido como "E então vamos filmar". O link estará na descrição, o resultado também estará na descrição ou no final deste episódio para vocês poderem assistir. Se inscrevam no canal do Telegram, Instagram, do No Cho Cinemaia, que é Director Sabitov. O link estará na descrição. O que eles fazem de concreto é repetir cenas de Hollywood com $500, o que na verdade é bem difícil, porque grande parte dessas cenas foram produzidas com centenas de dezenas de milhares de dólares. Caso você for novo antes da análise, se inscreva no canal, deixa o like, partilhe e siga o meu Instagram, que é o Cinematógrafo JCMO, que está a passar aqui no ecrã. Replicamos uma cena de Hollywood e não foi uma cinematografia ou direção de fotografia completamente criada por mim. Ou seja, elementos como storyboarding, filosofia emocional dos quadros, ângulo, composição a ser aplicada, não foi pensada por mim. Nós estamos a replicar na medida do possível. Por isso, apenas em outras cenas vamos falar sobre a importância do storyboarding, sobre a composição a partir dos ângulos, cores, formas e etc. Mas nesse quadro em concreto, não. Vamos para a análise da cena. Por exemplo, aqui no primeiro quadro, eu coloquei em traços brancos as zonas sombreadas, em amarelo as zonas iluminadas. Em alguns momentos o amarelo vai estar a representar momentos em que devemos ter mais atenção. Vemos evidentemente que a parte de trás está com menos iluminação e a sombra cai debaixo dos olhos de Sherlock. Ou seja, a nossa iluminação vem a partir de cima. A nossa primeira fonte de luz, que é Risuyush, observação. Eu me formei na Rússia, então muitos dos termos sei em russo e não sei como traduzi-los em português. Para melhor compreensão, vou explicar sobre o que isso significa, o que faz e como funciona. E quem souber, por favor, o nome desse termo, coloque nos comentários, eu agradeceria. Por exemplo, este plano aberto, 36 lâmpadas, se eu não estou em erro, viradas para cima e usaram apenas como practical. Practical é o termo usado para uma fonte de iluminação que justifica a iluminação que cai no personagem ou no ambiente. Ou seja, você mostra uma vela, depois de mostrar a vela, você pode mostrar o nosso personagem a ser iluminado com uma temperatura de cor semelhante à da vela, mesmo que a luz não venha da vela. Você já mostrou a vela, você já justificou. Nós acreditamos que essa fonte é da vela. Nesse caso, eles colocaram no plano aberto lâmpadas viradas para cima para justificar que a luz que cai para baixo é dessas lâmpadas. Só que, evidentemente, a luz que está direcionada para baixo não vem das lâmpadas viradas para cima. Eles possivelmente têm um equipamento de iluminação direcionado para baixo. As lâmpadas estão apenas como practical, mas debaixo de $500 nós não poderíamos fazer isso. Eu reparti o esquema de iluminação em duas fases. Primeira fase, 20 lâmpadas normais com uma potência de 60 volts viradas para baixo, o contrário do que eles fizeram, eles viraram para cima. Nós viramos para baixo para iluminar para baixo, ao invés de para cima, porque não teríamos equipamento para colocar para cima e ter luz para baixo. Então usamos as nossas lâmpadas como fonte de iluminação e não apenas como practical. A luz que você vê embaixo é exatamente a luz da lâmpada, o contrário do que eles fizeram. A luz que você vê embaixo não é a luz da lâmpada, é uma outra segunda camada de iluminação que está em cima das lâmpadas e está virado para baixo. Como as lâmpadas têm um formato esférico, elas iluminam gradientemente para 270 graus. E isso faria com que o espaço fosse mostrado. Nós não queríamos mostrar o espaço porque gravamos em um lugar que tem paredes pretas e as paredes deles são cinza. Nós não queríamos mostrar isso. Então colocamos rolos de papel em formato cilíndrico, cobrimos e direcionamos os feixes de luz para baixo. Ou seja, colocamos 20 lâmpadas suspensas em barras de madeira e nas lâmpadas colocamos em volta rolos de papel em formato cilíndrico. Você vai notar várias vezes que eles mudaram a iluminação com base na posição dos heróis. Ou seja, mesmo a iluminação que eles colocaram lá para cima não foi suficiente para os planos mais fechados. Então, vocês podem ver nesse quadro, tem muita sombra nos olhos e tem muita luz a vir da diagonal em um ângulo de 45 graus, enquanto que a iluminação que eles colocaram em exposição está num ângulo de 90 graus virados para baixo. Isso não tinha que acontecer. Tem muita sombra nos olhos, isso não tinha que acontecer. Tem muita luz a vir da diagonal em um ângulo de 45 graus, isso não tinha que acontecer. Então, obviamente, eles mudaram a iluminação em planos mais fechados. Nós usamos Sony Alpha
1, nós filmamos em 4K.2 e usamos um gravador externo que é o Atomos Ninja V para gravar em ProRes RAW. E com isso nós aumentamos a nossa faixa dinâmica de 10 bits, que é o máximo que ela pode gravar internamente, para 12 bits, que é o máximo que a Atomos pode gravar internamente. Nas lentes nós usamos Sirui Full Frame com um coeficiente anamórfico de 1.66, mas como é uma lente escura, lentes escuras são lentes com pouca abertura do diafragma. Para quem quiser saber mais sobre isso, em outro quadro ou em outro episódio vamos falar mais sobre isso. Como é uma lente escura com uma abertura de T2.9, em momentos em que tínhamos que gravar quadros acima de 25 fps com o obturador fechado em 1.200, a nossa lente iria dar imagens muito escuras. Isso não tinha que acontecer. Usamos uma lente mais aberta, segunda versão da lente Calam, com uma abertura de f1.1. A quantidade de luz que chega no nosso sensor é maior do que uma lente com menos abertura do diafragma. Isso permitiu que não fosse necessário aumentarmos o nosso ISO, evitando ruído. Essa foi a lâmpada que nós usamos como primeira fonte de iluminação. Para a segunda fonte de iluminação, nós usamos uma lâmpada soviética. E como ela tem uma construção metálica diferente, conectores diferentes, nós não conseguimos colocar ela com inclinação horizontal. Colocamos ela em um tripé comum, convencional, direcionada para cima, e usamos a técnica que é chamada de light bouncing em inglês, que basicamente é você redirecionar a luz para um outro lugar. Colocamos a placa de esferovite em um ângulo de 45 graus, então a luz sai de baixo para cima, bate no esferovite e vai para a cabeça da multidão. Essa fonte de iluminação usamos como Kontravoi Svet, isso é em russo novamente, eu não sei como traduzir em português. Kontravoi Svet é a luz que sai de cima e bate na cabeça, nos ombros e no corpo, ou seja, a luz de contorno que vem de cima. Nós usamos uma placa branca de esferovite para fazer bounce da luz de baixo para cima e de cima para baixo. Nós colocamos óleo na pele dos personagens. Isso porque a luz podia refletir melhor se fosse rebatida em óleo na pele. Essa técnica foi muito usada pelo diretor de fotografia no filme A Cidade de Deus, que eu recomendo, que é um filme de 2002. Mas como óleo não parece com suor, nós misturamos óleo com água para que o óleo refletisse a luz com maior intensidade, mas a água simulasse o suor humano. Nós usamos uma máquina de fumo para aumentar o volume do nosso espaço, visto que o nosso espaço era menor e nós não queríamos passar a sensação de um lugar vazio, de um lugar sem agitação. E quando os feixes de luz da fonte de iluminação soviética passavam pelo fumo, através da volumetria criada, dava um efeito de maior dimensão. Muitos momentos em que tivemos que movimentar o pessoal de um lugar para o outro, porque tínhamos menos população, para dar a sensação de muita gente, eu tive que filmar através de 2 pessoas e usei uma técnica que é chamada de câmera subjetiva, que é quando você passa a sensação ou a visão de um personagem quando a câmera mostra para nós a partir do olhar de um personagem ou de um objeto. Então eu coloquei 2 ou 3 figurantes e filmei através dos ombros dele para cobrir o espaço vazio e dar maior sensação de pessoas no espaço. Então você pode assistir o resultado agora. Espero que você goste. Caso você queira mais conteúdo do gênero, se inscreva no canal caso não for inscrito. Me siga no Instagram, Cinematógrafo JCMO, que está a passar aqui. E o link também estará na descrição. E foi.
Все, здоровья, хватит. Ты победил. Поздравляю. Мы с тобой еще не закончили. Можно контролировать свои эмоции. Сначала отвлечь жертву, потом блокировать его джеб. Прямым кроссом в щеку. Сбить с толку. В шоку он начнет махать руками. Выставить блок. И удар в корпус. Блок слева. Удар в челюсть. И перелом. Сломать ребра. Ударить под дых. Полностью выбить челюсть. И удар стопой в диафрагму. В результате звон в ушах, челюсть выбита, 3 ребра треснуты, 4 сломаны, кровоизлияние в диафрагме. Физическое восстановление 6 недель, полное психологическое восстановление 6 месяцев. Возможность плевать в затылок нейтрализована.